Senhor? Já vimos aí a importância da figura paterna, né? A figura paterna. Qual foi o único momento em que Jesus se sentiu desamparado? Quando os nossos pecados caíram sobre ele e ele foi separado do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, na cruz, vencendo a morte, sabendo para o que havia vindo, ele sentiu a ausência momentânea do Pai. Que dirá nós se não tivermos esta figura paterna? Esta reportagem que nós vimos aqui mostra bem o que eu gostaria de meditar com os irmãos esta noite. Os irmãos são pais de adolescentes. Adolescente, a palavra adolescente quer dizer aquele que está se fortificando, aquele que está crescendo. E para ver o crescimento sadio, para que ele deixe de ser criança e vá e se torne uma pessoa madura, um adulto, é necessário que esse crescimento seja equilibrado e perfeito. Quando nós abrimos a Bíblia lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, no versículo 51, nós vemos como foi o crescimento de Jesus. Jesus é o nosso modelo. Nós agora estamos estudando na escola dominical, na faixa dos adultos, sobre o homem, né? A doutrina bíblica do homem, e o modelo de homem, aliás, o único ser humano que foi evidentemente sempre imagem e semelhança de Deus, foi Jesus. Só Jesus foi homem no sentido pleno, né? O ser humano no sentido pleno. Nem Adão foi, por dois motivos. Porque Adão nunca foi criança, ele já foi criado adulto, e Jesus passou por todas as etapas de um ser humano, coisa que Adão não fez. E Adão pecou, e Jesus nunca pecou. Então, se tem um ser humano perfeito, é Jesus. Por isso ele é o nosso modelo. E o que diz a Bíblia sobre o crescimento de Jesus? Lucas 2:51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, o primeiro ponto aqui eu gostaria de enfatizar com os irmãos é que Jesus tinha contato pessoal e direto tanto com José quanto com Maria. O texto diz: e desceu com eles. É Jesus, mas ele se fez homem. E um homem, para crescer, Jesus aqui tinha 12 anos, portanto era um adolescente. Para que Jesus pudesse crescer, ele precisava da companhia tanto do seu pai quanto de sua mãe. E nós vemos no texto bíblico que ele tinha essa convivência. O texto aqui fala que a mãe guardava no coração todas essas coisas. Maria, ela tinha uma convivência com Jesus a tal ponto que tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus falava, tudo que Jesus via, ela acompanhava.
guardava no seu coração, porque o anjo havia dito que ele era o Cristo. Mas com José não foi diferente. É verdade que José é o grande calado da Bíblia. Não temos nenhuma fala de José. Mas quando Jesus já está no seu ministério e ele volta a Nazaré, já dizendo que era o Cristo, as pessoas dizem: não é este o carpinteiro, o filho do carpinteiro? Ou seja, nós sabemos que Jesus também convivia com José, que José havia ensinado a ele uma profissão, que ele era conhecido como o filho de José. Ou seja, José também tinha convivência com Jesus. E nós temos convivência com os nossos filhos. Os irmãos viram aí o vídeo. Chegava da escola, a menina ia dormir. E ninguém nunca notou que ela ficava dormindo a tarde inteira. E segundo a irmã disse aqui, dos 12 aos 17 anos, 5 anos. Isso é falta de convivência. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de meditar com os irmãos aqui hoje. Como nós vamos educar os nossos filhos e fazê-los crescer. Como Jesus cresceu porque tinha convivência com os pais e desceu com eles. José e Maria acompanhavam Jesus. Se tinham pais, irmãos, que não precisavam acompanhar, só de Jesus. Por quê? Num sonho, José foi dito que ele era o Cristo. Maria, o anjo disse, ela engravidou por obra e graça do Espírito Santo. Mas isso aqui é Deus. Não precisa me preocupar com ele, não. Ele veio me salvar. Não, eles cuidaram. Eles conviviam. E nós convivemos. Quando abrimos a Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 6, no grande mandamento, Jesus disse, né, quando perguntaram para Jesus qual é o grande mandamento da lei, ele responde, Deuteronômio 6 e 6. É 6 e 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todo o teu poder, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Esse é um grande mandamento da lei, amar a Deus. Mas eu amo a Deus para quê? Eu amo a Deus para que eu, tendo a palavra de Deus no meu coração, eu possa intimar os meus filhos. Eu aprendo a amar a Deus para ensinar meu filho a amar a Deus. E quando eu devo amar, ensinar meu filho a amar a Deus? Todo o tempo. Porque todo o tempo eu tenho que estar convivendo com meu filho. Olha o que diz o texto. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. De dia, de noite, na hora de dormir, na hora de acordar, em casa, fora de casa, eu preciso ter contato com o meu filho. Os filhos dos irmãos são da chamada geração alfa, a geração que já nasceu digital. Né? A gente diz, tem um chip, já nasce com um chip. Eu nunca me esqueço da
a sobrinha da minha esposa, a minha sobrinha por afinidade, tinha 1 ano e meio, estava mexendo no celular do meu concunhado. E aí ele pegou o celular dela, quebrou o celular, não está funcionando mais. Daqui a pouco a gente está conversando, ela vai lá, liga o celular, tinha 1 ano e meio. Pai, voltou a funcionar. Já sabia ligar o celular. Essas são as crianças que nós temos. Agora no congresso da escola dominical, a tia Jo deu uma palestra sobre esse assunto e mostrou uma criança de meses que já fica com o celular, ficava no celular, e quando tirava o celular dela, ela começava a chorar, ficava chorando e só ficava em paz quando dava o celular de volta para ela. Essa é a situação que nós temos hoje. Mas nós não podemos deixar que os nossos filhos pensem que o mundo é um mundo digital. Mas é difícil os pais agirem assim quando eles mesmos não saem do celular. Uns 6 anos atrás, eu fui justamente numa festa de aniversário dessa sobrinha. E quando a gente estava saindo, eles moravam num condomínio, onde eles compravam umas casas ali e tal, e eu vi uma porta aberta do vizinho. Eu estava saindo, a gente estava indo embora, e eu vi uma porta escancarada, aberta, achei estranho, fui olhar o que estava acontecendo, porque as suas casas fechadas. Entrei na casa e estavam lá o pai, a mãe e as 2 crianças no celular. Não notou, eles tinham esquecido até de fechar a porta. Eu entrei, fiquei uns 2, 3 minutos, não notaram que eu estava, eu saí, fui embora e não notaram que eu tinha estado. Fosse um bandido, tinha matado todo mundo, tinha feito o que quisesse. Como é que nós podemos conviver com o nosso filho dessa maneira? É preciso ter um contato pessoal, gastar tempo, como foi dito aqui pela Rosana, saber como foi o dia na escola, o que se ensinou na escola, olhar na mochila e tal, ver com quem está falando ou com quem está tendo relacionamento, ter tempo para deixar o celular de lado, para que haja conversa, não deixar dormir com o celular, como foi dito aqui no vídeo. É preciso ter esse contato pessoal, porque senão seu filho será sequestrado pelas redes sociais. E foi dito ali, uma moça disse, é preciso ter mecanismos de moderação das plataformas. As plataformas já estão na mão do cão. Essa que é a verdade. A Bíblia diz, o mundo está no maligno. A Bíblia diz, e a Bíblia é verdade. Eles não estão interessados nesses jogos online, essa forma de infiltração, de pedofilia. Isso já é do sistema. A escola também já é feita para perversão dos nossos filhos. É isso. Hoje todo o sistema educacional é regido por normas anticristãs, por uma ideologia anticristã. O que se procura é tirar a fé dos nossos filhos. E como foi dito aqui, na estatística que a nossa irmã falou aqui, que estava até anotado, até o livro que está dando spoiler, né? 70% dos nossos filhos abandonam a fé na universidade. É 70%. Ou seja, de cada 10, 7 abandonam a fé quando vão para a faculdade. E por que acontece isso? Porque quando entraram na faculdade, saudoso pastor Severino Pedro da Silva, você já conheceu bem, pastor Severino, quando eu passei na faculdade, ele chegou para mim e falou,
Você entrou na faculdade. Tem a USP, Direito, USP, a melhor faculdade de Direito. Tá? Ele falou, olha, Jesus te pôs na faculdade. No primeiro dia da faculdade, entre com Jesus. E no último dia da faculdade, saia com ele. E eu nunca me esqueci disso. Jesus me fez entrar, eu entro com ele, e tenho que sair com ele. O problema é que os nossos jovens estão entrando na faculdade sem Jesus. Por quê? Porque não tem intimidade com o Senhor, não tem formação. Né? Como disse o pastor Israel, agora na escola bíblica de Obreiros, que acabou recentemente, o pastor Israel, que é muito formado em psicologia e tal, é pastor lá de Ilhéus, na Bahia. O pastor Israel, ele disse assim, por quê? Por que você diz isso? Porque falta convicção, compromisso e intimidade com Deus. E quem é que vai dar essa convicção, esse compromisso, essa intimidade com Deus? São os irmãos. Porque o que diz ali no texto de Lucas que nós lemos? E crescia Jesus e desceu com eles em Nazaré, que era de sujeito. E crescia Jesus em sabedoria. O que é a sabedoria? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quem é que vai ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos? Nós! A escola dominical reforça. Mas o que está escrito aqui? E ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Eu lembro de várias reuniões de escola dominical, eu sempre fui convidado para falar. Eu sempre falava, irmãos, tomemos cuidado. A escola dominical é um reforço para o ensino doutrinário que deve ser feito em casa. Quem deve ensinar a palavra de Deus aos filhos são os pais. E eu dizia, um dia aqui que aconteça alguma coisa, que ninguém possa ir para a igreja, sei lá, um regime comunista. Não precisou do regime comunista, agora também está tendo, mas não precisou. Veio a pandemia. Veio a pandemia e muitos pais ficaram apavorados. Por quê? Porque agora os seus filhos não podiam aprender a Bíblia na escola dominical, porque não tinha. Mas eles não tinham que ficar apavorados, era ele que tinha que ensinar. É ele que tem que ensinar. É ele que tem que contar as historinhas bíblicas, que tem que ler a Bíblia junto com os filhos. E isso nós precisamos fazer. Nós precisamos ensinar, ver o que se fala na escola. Eu nunca me esqueço do meu filho, quando ele foi posto para fora da sala de aula. E ele chegou, ele é bem reservado, bem diferente, bem reservado. Ele chegou para mim, eu fui posto para fora da aula. Por quê? O professor estava falando do Big Bang. Ele falou lá do Big Bang, que foi explosão e tal, não sei o quê. E aí ele perguntou, e antes do Big Bang? Ele falou, aí a ciência não pode dizer, porque não tem dado, não tem evidências científicas, isso não é assunto da ciência. Mas Deus não foi. Aí meu filho falou assim, o senhor está sendo anticientífico. O senhor falou, se não tem evidências da ciência, o senhor não pode dizer que não foi Deus. Aí ele foi posto para fora da classe. Aí ele veio falar depois comigo, eu falei, meu filho, você está certíssimo, tal. E é isso mesmo, ele mandou você para fora, porque não teve resposta. Essa é a verdade. Tá certo? Mas você está certo e tal, e a gente mostra na Bíblia as coisas. É assim, irmãos, tem que ser. Nós é quem temos que, como disse a Rosana, antigamente, os meus pais tinham base na escola. Eles podiam contar com a escola para ajudar na minha educação. As professoras lá na escola, os professores, eles ajudavam os pais na educação. Hoje não. Hoje eles são inimigos. Os professores estão ali contra o trabalho nosso. Então você precisa ter esse contato. Lembra daquele episódio
profeta Eliseu. Ele lá, conversando com o pessoal, estava lá, dando aula lá na escola dos profetas. De repente, precisa fazer uma comida aí para o povo. Aí foi um pessoal inexperiente, foram catar as coisas lá, cataram coisa venenosa. Juntaram, fizeram a comida. Na hora que vieram fazer a comida, alguém percebeu o gosto estranho e falou: olha, a morte na panela. Aí o professor falou: tem farinha aí? Joga a farinha. Aí a farinha tirou a morte da... É isso que você tem que fazer. Você tem que tirar a morte que foi trazida pelo mundo, na rede social, na conversa com os amigos, na escola, nos filmes, nos desenhos. Nós temos de ter este contato, pessoal. Os nossos filhos precisam crescer em sabedoria. E para crescer em sabedoria, eles precisam ter o temor ao Senhor. Para ter o temor ao Senhor, eles precisam conhecer a palavra, precisam ter uma vida de oração. E onde que eles vão ouvir a palavra? Onde que eles vão ver a oração? Em casa. São 15, 20 minutos que você vai gastar, que vai te dar anos de tranquilidade. Anos de tranquilidade. Mas você precisa ter esse contato. Senão, serão as redes sociais, será a escola que irá deformar o seu filho. E aí vai ser tarde demais. Aí vai ser tarde demais. Ele vai se perder. Como estão se perdendo? Aquilo que era uma grande bênção, ele ir na universidade, fazer um bom curso, vai ser uma tragédia. Houve uns anos atrás, aí, uns 5, 6 anos atrás, que um grupo de pessoas começou no então Twitter, que hoje é o X, colocaram uma página que era assim: antes da federal, depois da federal, antes e depois da federal. E eles pegaram fotos de alunos antes de terem entrado na faculdade. E depois como eles estavam na faculdade. A repercussão foi tão grande que aí uma pessoa entrou com ação e tal, e rapidamente tiraram essa página, disse que era contrária a liberdade de expressão, não sei o quê, difamava as pessoas e tal, mas mostrava a degradação das pessoas. Na vestimenta, enfim, eram pessoas que antes de entrar na faculdade eram pessoas, agora umas coisas que a gente não sabe o que é. Isso serviu até de motivação para um grande antropólogo brasileiro chamado Flávio Gordon, escreveu um livro que eu recomendo, A Corrupção da Inteligência. Ele escreveu A Corrupção da Inteligência. E ele fez um livro com base nisso, nessa parte. E é uma situação terrível. Terrível. Mas é preciso haver a comunicação. Olha, Jesus crescia em sabedoria, mas o texto também diz que ele crescia em estatura. Em tamanho. Jesus era pequenininho, e crescendo. Né? Nós temos também que entender isso. O crescimento físico tem que ser um crescimento equilibrado, um crescimento... Agora a gente está estudando aí, vai estar sobre o corpo, no domingo, na escola dominical, não é? Os nossos filhos também têm que ter Hoje existem adolescentes diabéticos. Adolescentes com doença de velho. A minha família, se Jesus demorar um pouco para voltar e eu chegar lá e também não me levasse tão cedo, logo eu vou ficar diabético. Dos dois lados da família é diabético. Eu tinha um tio só que não tinha diabetes. Então eu sempre falava, puxei o DNA do tio José.
Quando o tio José fez 75 anos, ele já está com 81, ele ligou para mim, me convidando para o aniversário dele, e falou: Cramulo, eu estou te convidando para o meu aniversário e tal, mas eu vou dizer uma coisa para você, não diz mais que tem um DNA, o que apareceu. Eu estou diabético também. Então, mas isso é coisa de velho. Agora criança com 10 anos, adolescente com 12, por quê? Porque come o quê? Essas comidas aí toda processada, gordurosa, essas coisas todas, e não faz exercício, que é o dia inteiro no celular, no videogame. O campeonato agora é de videogame, não é mais futebol, não é vôlei, não é mais nada. Nós temos que ver isso, então também tem que cuidar da saúde física, fazer com que os nossos filhos também tenham uma atividade física. Eu não sou inimigo de atividade física. Eu, pessoalmente, estou sofrendo as consequências disso, né? Mas, quando meu pai soube que eu estava enrolando meu professor de educação física, jogando xadrez com ele e não fazendo exercício, ele foi lá, falou para o professor de educação física, nunca mais eu fiquei sem fazer atividade física, até o fim do ginásio. Por quê? Porque meu pai não admitiu isso, foi lá, brigou lá com o professor, tá? E aí o professor ficou bravo, aí que me judiava mesmo. Né? Mas por quê? Pro meu bem. Pro meu bem. Crescia em estatura. Mas o texto também diz que crescia em graça. Ele era afável, ele era sociável, ele sabia se relacionar. Nós temos que ensinar isso aos nossos filhos, porque hoje também as pessoas estão tendo dificuldade imensa de ter relacionamento. Eu vi um tempo atrás um estabelecimento comercial no centro da cidade, e que ele está falando assim, ele se incomodou tanto que vinham lá os namorados, e um ficava do lado do outro e eles se falavam pelo celular. Aí o que ele fez? O pessoal lá tomando chopinho, não sei o que, ele fez uns copos que a pessoa, ele fez de um jeito que a pessoa ele tem que colocar o celular para calçar o copo não cair. Aí obriga as pessoas a se conversarem. Olha que ponto nós estamos. E nós temos que combater isso. Nossos filhos não podem ser zumbis digitais. Contar experiências. As histórias, lembra as histórias dos meus avós que eles contavam, histórias dos meus pais contavam. Vez ou outra, eu agora, a gente já está no ninho vazio lá em casa, né? Sou eu e Rosana. Muitas vezes eu estou contando história que os nossos avós cantaram, que as nossas tias contaram, histórias nossas. Isso precisa ser falado para os nossos filhos. Eles precisam conhecer as bênçãos que nós temos, os milagres que foram feitos nas nossas vidas por Deus, para eles notarem que o Senhor é alguém que está conosco todo momento, todo instante. Nós temos de fazer isso, senão, olha o que vai acontecer. Juízes, livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conheciam o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e curvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Isso aqui é um
depois de Josué ensinou a casa dele a servir a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas depois os filhos de Josué morreram. E já não ensinaram os filhos. Já não estavam ensinando quando acordavam, quando deitavam, em casa, no caminho. Esqueceram, deixaram de contar tudo que Deus fez para eles conquistarem a terra prometida. A geração, quando nasceu, já nasceu na terra prometida. Para eles é como os nossos filhos. Quando a gente fala para os jovens que a gente viveu uma época que não tinha celular, que tinha um negócio chamado orelhão, você põe uma vez, eles ficam assim, olhando. Eu faz um ano que eu aposentei na magistratura, e eu tinha os meus últimos 2 estagiários, eram 2 irmãos gêmeos, umas pessoas assim, inteligentíssimas, muito capazes, mas eles um dia chegaram para mim, e o pai deles tem a minha idade. Aí eles chegaram para mim e falaram assim, mas eu fico imaginando, como é que o senhor podia comer um lanche sem ter iFood? Eu não consigo imaginar como que é isso. Eu falei, não, gente. Aí eu falei, quando eu ia procurar um livro, por exemplo, Flávio José. Toda vez que eu estava estudando, eu tinha um dicionário bíblico em casa, era professor de escola dominical já, eu fui professor de escola dominical com 13 anos. Aí quando eu lia lá no dicionário bíblico, que Flávio José, diz o senhor tem, Flávio José, aí eu vou ter que ler o que o Flávio José falou. Aí eu sabia que eu tinha que reservar um dia na semana, que eu tinha que pegar o ônibus para ir na biblioteca, porque só naquela biblioteca, inclusive quando eu chegava na biblioteca, a bibliotecária já falava, já veio o moço aqui do Flávio José. Eu já ia buscar lá o Flávio José, porque estava um livro esgotado, era da década de 50. Hoje em dia, quando aparece, preciso pesquisar o Flávio José, o Flávio José está bem aqui do lado assim, no meu escritóriozinho, só estender o braço. Às vezes eu fico com preguiça, eu vou lá no digital. É mais fácil. Mas para os nossos filhos, é sempre assim. Para eles é desse jeito, sempre foi assim. E não é assim. Eu tenho que ensinar para eles que não é assim. Que isso é uma ferramenta boa, tal, mas o mundo não se recusa a isso. Tem que saber escrever. Agora em Portugal está proibido. Os alunos têm que escrever, manuscrito, toda a prova é manuscrito, está aprovado lá. Porque está caindo. Aliás, irmãos, a nossa geração, a geração dos seus filhos, que é a geração alfa, que está acabando esse ano, é a primeira geração que tem QI inferior à geração anterior. Os nossos adolescentes estão emburrecendo. Essa é a grande verdade. Domingo, o Oswaldo está aí comigo. O pastor da igreja que a gente foi domingo, ele estava indignado com a filha dele. Por quê? Ele estava lá vendo a filha está gastando muito. Aí ele chegou, não, você gastou R$100 com isso, 160 com isso. Faz a conta aí, quanto você gastou hoje? 100 mais 160. Aí ela falou, vou ver na calculadora. Ele falou, você não consegue fazer uma conta? 100 mais 160? Não é possível isso. O coordenador do portal, qual foi o trabalho que ele fez com a filha dele, agora nas férias? Está aguada. Aguada, porque não tem mais isso. Irmãos, nós temos que fazer nossos filhos. Eu estava vendo outro dia, eu estava fazendo até um texto, eu vou num simpósio de escola dominical no Maranhão em janeiro, se Deus quiser, e eu estava vendo isso. O Robert Rakes, que foi quem fundou a escola dominical, ele criou a escola dominical, ele criou a escola dominical por quê? Porque lá na cidade de Gloucester, na Inglaterra, em 1780, as crianças trabalhavam na fábrica 16 horas por dia, só no domingo que não trabalhavam, e as crianças não sabiam ler,
ler, nem escrever, nem fazer conta. E nem tinham conhecimento nenhum da Bíblia. E eu cheguei à conclusão que os nossos adolescentes estão do mesmo jeito. É do mesmo jeito, da mesma maneira que as crianças lá. Só que as crianças trabalhavam 16 horas por dia na fábrica. Mas hoje, os nossos adolescentes não sabem fazer conta, não sabem ler, não sabem escrever e não conhecem Bíblia. Como é que a gente quer? O que aqueles jovens lá de Gloucester estavam virando? Bandidos. Tanto que o Reis fazia trabalho de capelania carcerária. E o Espírito Santo tocou no coração dele. Se você ensinar as crianças não vão virar bandidos. E, com 10 anos, a criminalidade em Gloucester zerou. Porque aquelas crianças foram ensinadas por professores de escola dominical aos domingos. O que Deus vai fazer se você começar a ensinar os seus filhos? A fazer conta, a ler, escrever e a Bíblia. Eles vão ser diferenciados no mercado. Vão conseguir boas profissões, bons empregos. Porque o nível educacional do nosso país é ridículo, é horrível. Crescer em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Se nós vamos no Salmo 127, Salmo 127, Cântico dos Degraus de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. O que o salmista diz aqui? Em primeiro lugar, esse salmo aqui não é de autoria de Salomão. Na verdade, aqui esse texto Salomão quer dizer por Salomão. É um salmo feito em homenagem a Salomão. Eu indico que Davi fez esse salmo em homenagem ao seu filho Salomão. O texto diz aqui o seguinte: se os filhos são herança do Senhor. Tem muitos pais que se comportam como o filho pródigo. E que a Bíblia diz do filho pródigo? Ele pegou a herança e consumiu tudo, gastou tudo. Perdeu tudo. E depois estava lá comendo comida com os porcos. Tem muitos pais que estão nessa situação hoje. Não cuidam dos filhos, não se preocupam com os filhos, não estão nem aí com os filhos. Estão jogando fora a herança do Senhor. E o resultado do filho pródigo é que o filho pródigo, a Bíblia diz que ele ficou com fome, né? Estava depois maltrapilho, sujo, né? E aí que vai voltar, ainda que ele tinha um pai, ele era o filho pródigo, só que aqui nós somos os pais. Se o pai jogar a herança fora, não tem ninguém que vai cuidar. Não tem para onde recorrer. Rosana conta bem, ela teve uma experiência muito traumática, não é? Porque ela teve que cuidar do pai e da mãe no hospital e morreram com um intervalo de dias um do outro. Ela ficou uns meses no hospital cuidando dos dois. Mas onde estava a minha sogra, teve uma época que tinha um senhor
senhor lá no mesmo quarto. E a filha maltratava. E isso me incomodava, Rosa. Um dia que os dois, tanto a minha sogra quanto esse senhor, saíram para fazer exame no mesmo horário, só ficaram as duas. Ela aproveitou a oportunidade para de leve, né? Falou, olha, só podia cuidar melhor. Aí ela virou, é isso que o pessoal está falando isso? O pessoal está vendo meu pai agora aqui, doente, não sabe como ele era e o que ele fazia com a gente. E dos meus irmãos, eu sou a única que ainda vem aqui. Por quê? Porque ele colheu o que ele plantou. Ele jogou fora a herança do Senhor. Eu tenho dois pastores, não vou nominá-los aqui, que hoje estão de idade e são amigos meus, e andam reclamando que não estão muito bem de saúde e tal, e um está querendo levar para morar com ele, e ele não quer. Mas aí eu virei para ele e falei assim, olha, o senhor tem 4 filhos, o senhor cuidou bem dos 4, agora o senhor está com problemas de saúde, os 4 querem cuidar do senhor. Isso o senhor tem que agradecer a Deus, isso é reconhecimento, é gratidão. O outro, compraram até um apartamento, porque ele estava meio longe dos filhos, e ele falou, não, o senhor vai vir para cá, porque o senhor se acidentou, a gente não teve tempo de cuidar bem do senhor, o senhor tem que vir para cá. Aí ele veio falar comigo, eu falei, dê graças a Deus. Quanta gente jogando no asilo, e eles estão, por quê? Porque o senhor cuidou bem deles. O senhor cuidou bem da herança do senhor, e agora o senhor está precisando deles. Irmãos, como é que nós estamos cuidando da herança do Senhor? E olha, mas é a herança do... Ou seja, se você não cuidar bem, vai ter que prestar contas. Foi Deus que nos deu para você. Nós temos que nos sacrificar um pouco. Ah, mas a vida é corrida, mas nós temos que sacrificar um pouco. Eu estou dizendo, esses 20, 30 minutos que você vai perder de sono, você vai ter lá na frente. Porque quanta gente hoje não dorme, que a Rosana disse, tem aquele tempo depois que você agora só sugere. Que você faz como fazia o Jó, intercedia. Porque cada um já tinha sua casa, cada um já tinha sua vida independente, mas ele se preocupava, pode ser que eles tenham pecado relacionado contra Deus. Aí ele ia orar. Uma vez por semana ele reunia todo mundo, mas o resto do dia, assim, ele não tinha como andar. Mas ele intercedia, é o que a gente pode fazer. A gente pode orar. E Deus trabalha, porque também, você sabe, o profeta de casa não tem honra. Minha filha é da minha área, direito. Às vezes eu falo, ela vem perguntar para mim, esse caso tal, faz assim, porque não sei o que, não entendo de nada, eu não sei de nada, é só ela que sabe. Aí daqui a pouco ela chega, eu estava conversando com fulano falou para fazer assim, exatamente do jeito que eu falei. Mas eu já não falo mais, eu não falei, não, é isso, fulano tem razão, minha filha, não é. Graças a Deus que ela foi perguntar para fulano, o Espírito Santo fez o fulano falar para ela não errar. É assim. Não tem outro jeito. Eu lembro outro dia também, uma questão que eu tinha falado, até brigado com ela, não sei o quê. Ela foi tirar férias e encontrou com uma pessoa lá que falou tudo que eu tinha falado. A gente vai orando. Mas enquanto ele está em casa, aí não tem jeito. Aí você tem que usar a autoridade. Agora, a sua autoridade vem, como disse a Rosana aqui, em primeiro lugar, pelo exemplo. O que diz o texto lá que eu disse em Deuteronômio? E as ensinarás a teus filhos, mas antes essas palavras
Porque eu sempre falava para ela como criança: Mariana, não anda descalço, você vai ficar resfriado. Mariana, não anda descalço, vai ficar resfriado. Aí um dia ela chegou para mim: pai, posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode, são 3 aninhos. Por que gente grande não fica resfriada? Só criança. Eu falei: não, gente grande também fica resfriada. Então por que o senhor anda descalço? Até hoje ela anda descalço. E eu não tenho moral para exigir. Tá certo? Eu ultimamente não ando calçado mais. Inês é morta, já foi. Tenha exemplo, seja o exemplo, ensine pelo exemplo. Que aí não vai ter problema. Aí não vai ter problema. Você terá autoridade. Quando Jesus ensinou no final do Sermão do Monte, disse que a multidão se admirou da sua doutrina porque ensinava como tinha autoridade e não como os escribas. Aí você vai lá em Mateus 23, Jesus disse: na cadeira de Moisés estão os escribas e fariseus, fazem tudo o que eles disserem, mas não fazem o que eles fazem, porque eles dizem, mas não praticam. Por isso que eles não tinham autoridade. Agora, se você for lá em Atos 1, diz assim: Lucas escreve: fiz o primeiro tratado Teófilo a respeito das coisas que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então Jesus primeiro fazia, depois ensinava. Por isso que o ensino dele tinha autoridade. Então você precisa orar, seu filho vai orar com você. Se você ler a Bíblia, seu filho vai ler a Bíblia com você. Ele terá confiabilidade. Agora na escola bíblica, o pastor José Olisoto foi a última palavra da escola bíblica, pastor presidente lá em Maceió. Ele falou sobre Karl Marx, o ideólogo do comunismo. E quando Marx se revoltou, porque o pai dele era judeu, um judeu ortodoxo, um judeu rigoroso, eles mudaram de cidade, e na nova cidade que ele foi não tinha judeu, e ele era comerciante, então judeu, né? Comerciante. Aí um dia ele chegou, tinha menos de um mês que ele estava na nova cidade, ele chegou para a família e falou: olha, nós vamos deixar de ser judeu, porque aqui não tem nenhum judeu, e se eu for judeu vai atrapalhar os meus negócios. Então a partir de hoje ele não é mais judeu. E o menino, Karl Marx, se falou: pai, como o senhor ensinou a importância da gente ser judeu? E ele ficou revoltado. E a revolta dele, com o mau exemplo do pai, fez ele não acreditar mais em Deus, ele virar ateu, fez ele acabar montando a teoria comunista. E quantas milhões de pessoas já não morreram por causa do comunismo no mundo? Por causa desse homem. Por causa desse homem? Não, por causa do pai dele. Por causa do pai dele. Porque o pai dele fez o Marx desmoronar a crença em valores, em Deus e tudo mais. Então, olha quanto mal nós fazemos, não só para nós, mas para as outras pessoas. Um mau exemplo. Então, tomemos cuidado com isso. O texto continua lá no Salmo 127, dizendo que o fruto do ventre é o nosso galardão, o nosso prêmio, a nossa recompensa. E que os nossos filhos são flechas na mão do valente. Flecha. A flecha dá tanto acerta ao alvo, como a flecha também fere. Os nossos filhos são flechas. Elas vão acertar o alvo, vão cumprir o propósito que Deus quer para os nossos filhos, ou nós vamos nos ferir, ser feridos pela forma como nós vamos manusear as flechas? Depende de você. A flecha está na sua mão. Vai te causar ferida ou vai atingir o alvo?
Como é que nós estamos fazendo? É muito sério isso. Eu, quando fui convidado para isso, eu estava muito preocupado. Por quê? Porque nós vivemos hoje como isso. Nós e temos. Não tem mais ninguém para nos ajudar. A igreja serve de apoio, mas até dentro da igreja tem a infiltração dos últimos dias. Nós estamos às vésperas do arrebatamento da igreja. E às vezes nós temos situações na igreja que são extremamente, são os escândalos. Jesus disse, haverá escândalos. E próximo à minha vida, Jesus disse, haverá muitos e muitos se escandalizarão uns aos outros. E nós temos também que proteger os nossos filhos dos escândalos também. Tomar muito cuidado. Também ver como está na igreja. Se as lideranças estão ensinando a palavra, se a escola dominical está ensinando a palavra. Se não tem ensino herético no meio. Hoje em dia também muita coisa aí que se faz, são coisas horrendas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, para não, porque tem hoje muita gente mundanizando, principalmente para atrair jovens, tomar muito cuidado com isso. Tomar muito cuidado com isso. Porque hoje aí tem tudo gospel, até ficar gospel não existe. Tem que tomar cuidado. Tomar muito cuidado. Porque já tem pastor renomado aí na internet dizendo, não, sexo antes de casamento não tem problema nenhum. Não é isso aí, não é assim. Se posicionar, sua casa é um lugar santo, é um altar. Eu lembro, pastor Carlos, lembra bem do saudoso pastor Walter, uma vez lá no Belém, isso ainda acontece só na nascente, aqui no setor de Ferraz não acontece, eu estou contando para não acontecer, mas lá o pastor João estava conversando com minha irmã, e a irmã dizia que o filho levava a namorada, entrava no quarto, ficavam 7, 8 horas dentro do quarto. E ela nem ia ver o que eles estavam fazendo no quarto. Certamente orando, jejuando, sendo arrebatado em espírito, não é? Aí o irmão Walter virou para ela e falou assim, então quer dizer que a senhora transformou sua casa num hotel? Já pode colar. É a verdade. Não se pode admitir uma coisa dessa. Eu lembro também uma outra passagem que teve lá, um moço estava com a namorada lá, né? Aí ficou tarde, perdeu a hora, a namorada morava longe, aí ele falou assim, lá na hora lá, então não vai dar para levar a minha namorada para casa, então ela vai dormir aqui e tal, vamos ver, eu durmo aqui no sofá, ela fica lá no meu quarto e tal. E o pai dele não era crente. A mãe era, a irmã e ele, mas o pai não era crente. O pai falou, não, senhor, você vai levar a sua namorada para casa. Ah, mas é tarde, não quero saber. Na minha casa, namorada do meu filho não dorme. E ele não era crente. E ainda falou, admira vocês sendo crentes admitir uma coisa dessa, mas na minha casa ninguém faz isso. E depois ainda vieram, a gente ficou se dando do assunto, porque a mãe, né, que era crente, veio falar, meu marido é muito... Eu falei, o seu marido foi crente. O único crente lá era ele. A casa é dele, ele está com uma casa de respeito. É de respeito. Fugir da aparência do mal. Não tem conversa.
conseguia namorar sexta-feira à noite, que eu trabalhava no interior, tinha comigo. Chegava, dona Rosana, chegava para namorar com a Rosana, no primeiro dia a Rosana falou assim, olha, quando meu pai falou assim, vou tomar água, ele quer você na porta, ele quer cumprimentar você, porque a cozinha, a porta sair, ele já quer cumprimentar você. Foi um namoro todo, assim, 3 anos assim. Depois eu me casei e tal, aí nas primeiras férias ele quis ir lá para a cidade que eu estava trabalhando, ele quis passar lá nas férias. Aí chegou lá. Aí à noite ele chegou, não, Carlos, eu vou dormir. Aí eu corri, enchi um copo d'água, pus no pires, trouxe para ele, porque eu sabia que antes de dormir ele tomava água. Isso eu já sabia. Aí cheguei, seu João, está aqui a sua água, o seu copo d'água. Ele falou, por que copo d'água? Não, porque o senhor antes de dormir sempre toma água. Eu nunca tomei água antes de dormir. Aí eu entendi, entendeu? Era 10 horas da noite, vaza, acabou, tá certo? E namorando na sala, ele estava deitado, mas a minha sogra estava lá, que a minha sogra era uma santa, mulher de Deus, deixava 20 minutinhos, ela dava uma saidinha para 20 minutinhos, eu ficava amarrado sozinho. Me arrependo, dou graças a Deus por isso. É assim que a gente aprende. É como o primeiro salário que eu recebi também. Meu pai chegou para mim, vem aqui. Traz o envelope fechado. Trouxe o envelope fechado. Contou 10% é de Deus. Agora você vai lá embaixo e pergunta quanto sua mãe quer. O resto é seu. O dia que sua mãe reclamar que você não deu o que ela pediu, arruma a mala e arruma outra pensão. Passou tempo. Já tinha 3 anos e meio, 4 anos que eu já estava trabalhando. Aí minha mãe pediu X, eu tinha que comprar um livro na faculdade. E isso foi quando meu pai fez isso, eu tinha 14 anos. Agora eu já tinha 17. Aí eu falei para minha mãe, olha, eu vou dar tanto que eu tenho que comprar um livro. No outro dia, quando eu cheguei, meu pai falou, pega a mala e pode ir embora. Pega a mala, não vai pegar a mala? Aí ele pegou a mala e começou a pôr a roupa. Não, sua mãe reclamou, que você não deu o que ela falou. Aí eu não tinha comprado o livro, ainda corri lá e paguei. Aí fiquei livre. Faltando 1 mês para eu casar, eu já era juiz de direito. Há 1 mês para eu casar. Cheguei, mãe, quanto que a senhora quer esse mês? Meu filho, você está tendo muito gasto com casamento, tal, não sei o quê. Esse mês eu não vou pedir nada. Não, pode ficar. Escreve aí e assina. Porque eu não quero ser expulso de casa antes do casamento. Vai ficar muito chato para mim. Quando eu falei isso, eu fiquei assim, desrespeitei minha mãe, né? Vou apanhar. Ela pegou o papel e escreveu assim, não entregou para mim. É assim, irmãos, que a gente tem que aprender. Tá certo? E não se perde nada com isso. Ensine a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Vai ter confronto? Vai ter, porque eles vêm com aquelas ideias da rede social, da escola. Mas peça graça a Deus, a Bíblia diz que peça sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance gozo, e o Senhor vai saber como agir, e você vai cuidar da herança do Senhor. É preciso haver comunicação. Sem comunicação, não há comunhão. É o Salmo 128, diz assim, ó, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus. A primeira coisa é você dar um exemplo. Você ser um servo de Deus. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira
simboliza o lugar da comunhão, onde se come e bebe, onde se tem comunhão. Os filhos estão à roda da mesa, você tem que ter contato com os filhos, conversa com os filhos, diálogo com os filhos. Um fala mais do outro. Eu tenho dois extremos na minha casa. A menina, o menino, sim, não. E agora? Agora já põe dentro do som. São dois extremos. Mas você tem que ter diálogo com ambos. Diálogo com ambos. Estão à roda da tua mesa. E eles são plantas de oliveira. A oliveira nos dá o azeite. Não é? O azeite ele serve de remédio, ele serve de tempero, ele serve de bálsamo, né? De conforto. O azeite fala tudo isso, tanto que o azeite nos fala segundo o Espírito Santo. Agora, para fazer o azeite, tem que morrer as azeitonas. Não é assim que sai assim gotejando. Então isso importa em sacrifício nosso, em entrega nossa. E isso é necessário. Isso é necessário. E todas as falhas que eu vejo hoje, que eu tive na educação dos meus filhos, foi a minha ausência. Eu poderia ser, se eu tivesse sido mais presente, não teria tido os problemas que hoje tenho. E hoje tem que orar. Hoje tem que orar como Jó orava. Então, tenhamos essa ciência, irmãos, é absolutamente necessário. Pedir sabedoria a Deus e ter contato com os filhos. Tirar os filhos do celular para conversar com ele. Ter conhecimento do que ele está vivendo e ele ter confiança e abertura com você. Um outro caso, para a gente encerrar. Quando eu estava na adolescência, eu fui taxado na escola de ser gay, porque não tinha namoro escandaloso, não tinha nada, né? Então, e naquele tempo ser gay era coisa ruim, naquele tempo era coisa ruim. E uns amigos meus chegaram para mim, começou aquele comentário, e eles chegaram para mim e falaram: Bruno, a coisa está ficando feia, estão dizendo aí, você não está se importando, mas a gente está se importando porque a gente tem amizade com você, e já estão dizendo que a gente tem casa e tal, não sei o quê. Então eu vou pagar para você uma prostituta. Você sabe uma prostituta, você morre esse assunto. E eu achei a ideia boa. Eu já não estava aguentando também aquela pressão. Mas com quem que eu fui falar? Fui falar com meu pai, porque eu tinha abertura para ele. Cheguei com meu pai e falei: pai, está acontecendo isso. E eu acho que eu vou aceitar. Aí ele falou: meu filho, você é crente, você não pode fazer isso. Eu não era batizado ainda. Você não pode fazer isso, você é crente. E outra coisa, existem 4 pessoas que precisam saber que você é homem nessa vida. Uma já sabe, que foi quem te fez, Deus. A outra sou eu, sou seu pai. E como eu pedi, meus pais não podiam ter filhos, como eu pedi a Deus que Ele desse, me fizesse pai, e que o meu primeiro filho fosse homem, ele deu e eu sei que você é homem. A terceira pessoa que precisa saber é você. Você precisa saber que você é homem. E você sabe que é homem. Então Deus já sabe, eu já sei, você já sabe. Tem uma 4ª pessoa que precisa saber que você é homem. Vai ser a sua esposa. Ela também precisa saber que você é homem. Mas ela ainda não apareceu. Então você não tem que provar para ninguém que você é. Então não faça isso.
lembrei disso e fui contar. Na véspera do meu casamento, meu pai me chama e diz assim: amanhã você vai casar, né? Lembra aquela vez? Espero que a Rosana também te ache bem. Amém.